Bem, meus irmãos, eu queria direcionar hoje as minhas palavras aos jovens teólogos de internet, sobretudo aqueles da ala reformada calvinista, que reconheço que tem trazido uma grande contribuição para a propagação do evangelho verdadeiro, mas infelizmente uma grande parcela, se não a maior dela, tem causado um desserviço ao evangelho. Mas antes de eu falar a respeito disso, eu queria apenas ler um texto que está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 3. Diz assim: Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Quando eu leio esse texto e me deparo com essa juventude de internet que fica criando memes, brincadeiras, eu fico me perguntando o que está acontecendo. Eu fico perguntando o que essa juventude, principalmente calvinista, está pensando a respeito do evangelho. Eu não sei qual é a causa, não sei se a causa tem sido muitos palhaços nos púlpitos, fazendo a plateia rir, causando aquele ambiente de alegria forçada por meio de brincadeiras. Eu não sei se é isso que tem gerado a cultura do meme, mas quando eu vejo alguns memes tristemente atacando falsamente outras pessoas que pensam diferente, atacando os arminianos, os católicos ou outro tipo de religião, o que é algo deplorável no nosso meio, quando na verdade a gente deveria estar falando de Cristo, em vez de ficar criando memes, ficar criando brincadeiras, chacotas. E aí quando eu me deparo com um texto desse, que diz: lembrai-vos dos encarcerados, dos que sofrem, dos que estão presos, como se vocês fossem um deles. E aí, será que de fato essas pessoas que ficam criando memes no Facebook vivem como esse texto aqui fala? Eu me lembro certa vez que eu fui a um retiro onde foram mostradas algumas imagens, né? Não de pessoas encarceradas, coisas piores do que isso, mas aquilo que nós conhecemos muito bem, mas a mídia abafa, né? Que são aqueles nossos irmãos perseguidos no Oriente Médio, aqueles nossos irmãos que são decapitados, que são mortos a pauladas, enfim. E aí nesse retiro, onde foi mostrado cenas terríveis, cenas de pessoas sofrendo, irmãos nossos, muitas pessoas ficaram assustadas e quase que pedindo para que os líderes parassem com aqueles vídeos. E aí a gente tem alguns vídeos conhecidos. No YouTube a gente encontra isso com muita facilidade. Alguns desses vídeos mostravam alguns dos nossos irmãos sendo enjaulados por serem cristãos. E aí essa jaula ela era submersa a uma piscina e de forma lentamente, e depois de alguns minutos esses cristãos eram submergidos e mortos, né, afogados. Outros vídeos, outras cenas a gente vê alguns de nossos irmãos recebendo pauladas, alguns de nossos irmãos sendo de fato apedrejados hoje no século XXI, alguns de nossos irmãos sendo queimados vivos, sendo crucificados atualmente. E talvez uma das cenas mais conhecidas é aquela cena onde alguns irmãos nossos foram levados para a beira do mar. E ali na beira do mar, eles foram decapitados. E os assassinos, os muçulmanos, fizeram questão de filmar essa cena e mostrar ali que o sangue dos cristãos estava se misturando com as águas, e as águas ficaram vermelhas de sangue. E aí quando eu olho para essa cena, e olho para esse texto, e olho para o Facebook, para as redes sociais, e cristãos brincando de cristianismo, eu fico me perguntando de fato se a gente entendeu. A gente entende o que é o evangelho, a gente entende o que é sentir a dor do outro, o que é se colocar no lugar do outro, daqueles que sofrem, daqueles que são maltratados, como se com efeito nós mesmos fôssemos os maltratados. Será que a gente se sente dessa forma, ou a gente fica buscando algumas maneiras de
sorrir, de causar uma falsa alegria em virtude de memes, de brincadeiras. Será que a gente não entendeu ainda a centralidade do Evangelho? E uma das cenas mais marcantes para mim foi uma cena de treinamento de decapitação, onde pegaram um cristão, e nada daquela imagem borrada não, mostrava ali o cristão de fato. E o muçulmano pegou uma faca e, filmando, começou a ensinar como é que se decapita cristãos. E aí, segurando a cabeça desse nosso irmão em Cristo, e começou a serrar aos poucos, até tirar a cabeça de fato e mostrar. É assim que se mata cristão. Eles não estão brincando. Eles não fazem memes. Eles não estão de brincadeira, e a gente, numa cultura ocidental, fica fazendo meme, fica fazendo brincadeira. Mas sabe, irmãos, o que mais me chama a atenção nessa história toda é que nesse retiro muitas pessoas ficaram desesperadas, pedindo para que parassem o vídeo, enquanto as pessoas que estavam sofrendo, sendo decapitadas, sendo crucificadas, sendo apedrejadas, não estavam nem um pouco assustadas ou aparentemente sofrendo, algo que a gente olha assim e acha, como é que isso é possível? E a gente tem uma resposta lá no apóstolo Pedro, a respeito dos cristãos que sofrem. Eles sentem uma alegria indizível. Não é essa alegria provocada por memes e brincadeiras, mas aquela alegria, como a do nosso irmão Estevão, ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos e o Cristo crucificado. Eu tenho plena certeza de que esses nossos irmãos que são decapitados, apedrejados, mortos de forma violenta, eles mostram essa alegria indizível, essa paz de alma, onde você olha para eles sendo mortos e nenhuma lágrima rolando, nenhum desespero, nenhum pare, por favor, não, todos morrendo dignamente. Como o Cordeiro verdadeiro, morrendo em silêncio, morrendo em perfeita paz. Talvez tendo vislumbres gloriosos naqueles instantes finais, sendo sustentados pela graça divina do nosso Deus. E o que pouca gente sabe a respeito daquela cena onde nossos irmãos morreram naquela praia e o sangue se misturou com a água, é que um daqueles capturados não era cristão. E aí, na hora de perguntar a ele, né, se ele negava a Cristo, porque ele tinha sido capturado porque ele era amigo dos outros cristãos, ele era uma espécie de muçulmano afastado, um muçulmano ateu, um muçulmano que não cria mais no Islã, mas ele foi capturado junto, mas também não era cristão. E aí, na hora que perguntaram para ele, né, se ele negava a Cristo, ele olhou à sua volta, viu que todos os cristãos transpareciam uma paz no seu rosto de uma forma incrível, que ele declarou assim: olha, se esse Deus a quem eles servem traz a eles essa paz e eles confiam nessa promessa, eu não nego a Cristo, eu sou cristão, eu não nego a Cristo, eu sou cristão. E a gente viu ali que o sangue dos nossos mártires, né, que ainda seriam derramados, de fato foram sementes para que um cristão fosse, para que um não cristão, na verdade, fosse tornado cristão pela graça soberana de Cristo minutos antes da sua morte. E isso é a alegria indizível. A alegria indizível. Não é essa alegria plantada hoje pelas redes sociais que faz a gente rir por um momento, mas na hora do nosso desespero a gente se comporta como o mundo. A gente olha para esses irmãos aqui que estavam sofrendo na carta aos Hebreus, na carta do apóstolo Pedro, e esses irmãos que estão sofrendo hoje no século XXI, e eles chocam o mundo, a gente olha para eles assim e chocam até a gente, como é que eles conseguem sofrer dessa forma, e eles mostram essa alegria indizível, quando na verdade nós aqui que ficamos fazendo brincadeiras, chacotas, zoando no Facebook, e na primeira doença a gente pergunta cadê Deus, a gente começa a chorar, começa a reclamar, começa a se comportar como um ímpio. E a pergunta que eu lanço a todos nós, para que sirva de reflexão, será que a gente não sente vergonha? A gente não sofre nem 1% do que esses irmãos nossos no Oriente Médio estão sofrendo. E
nesse nosso 1% de sofrimento, a gente entra em desespero e pergunta cadê Deus? E mostra para o mundo que a gente é igual a eles, que na hora do sofrimento a gente não mostra essa paz, essa alegria indizível, a gente não descansa em Deus, pelo contrário, a gente está sempre em desespero. Desespero. E eu não sei, mas eu acho que se eles pudessem olhar para a nossa vida aqui no Ocidente, eles chorariam não por eles estarem perdendo a vida, mas por eles verem que nós estamos perdendo a essência da vida, a essência do cristianismo, que é viver como família, família comprada pelo mesmo sangue. E aí, quando eu olho para esse texto e eu olho para as redes sociais hoje, eu sinto tristeza. Faço meia-culpa também por tantas falhas que eu cometi, mas fica aí a reflexão para que a gente não cometa essas falhas, para que a gente de fato entenda esse texto. Lembrai-vos dos encarcerados, daqueles que estão sendo decapitados agora e estão mostrando uma alegria indizível, cheia de glória, para que a gente possa ter a alegria verdadeira, não essa provocada por memes e brincadeiras e zoações. O que em alguns momentos são bons no nosso particular, no nosso íntimo, com os nossos amigos, mas quando a gente mostra ao mundo essa falsa alegria, o mundo não encontra em nós esse Cristo que eles veem nesses irmãos perseguidos, que esse não cristão, momentos antes, viu nesses irmãos perseguidos e falou: se Jesus é o Senhor deles, esse Jesus é o meu Senhor. Fica essa reflexão para todos nós. Amém.